Olá, somos a Casa de Oração e Estudos, o Rei das Matas, trazendo mais um pouco de conhecimento que tanto nos auxilia no nosso processo evolutivo. Meus irmãos, vamos falar hoje nesse vídeo, sobre o médium e a mediunidade. Vemos aí esse tema tão importante, que vira e mexe a gente está aí colocando vídeos sobre a mediunidade e mais conhecimento sobre, para que possa ficar mais claro e mais objetivo esse ensinamento, para que possa auxiliar o maior número de pessoas. Então vamos lá. O médium é o elo mais frágil de uma corrente espiritual, porque muitas das suas dificuldades materiais ou desequilíbrios emocionais interferem no seu desenvolvimento mediúnico ou suas práticas espirituais. As dificuldades materiais são o desemprego, dívidas, insatisfação com o atual emprego, dificuldades nos negócios, doenças familiares, etc. Os desequilíbrios emocionais são discórdias familiares, rebeldia, imaturidade para entender sua mediunidade, incapacidade para lidar com os aspectos mediúnicos de sua religiosidade, gênio agressivo, não atenção à sua mediunidade que afeta seu sistema nervoso, impetuosidade, desarmonia doméstica, não assimilação das orientações doutrinárias, que é tudo aquilo que está sendo ensinado para ele, fobias, que são os medos, etc. As dificuldades materiais são temporárias e assim que o médium superá-las, recuperar seu entusiasmo e desejo de ser útil aos seus semelhantes. Já os desequilíbrios emocionais são de difícil solução, porque em certos aspectos as pessoas não se apercebem da existência deles e até acham que é uma implicância dos outros. Quando os alertam para que se trabalhem e se aperfeiçoem nos campos nos quais eles são mais difíceis. Aí existem aqueles que, caso insistamos nos alertas, se revoltam e começam a vibrar ódio ou apatia por quem só os está alertando porque quer vê-los bem e em harmonia com a vibração da corrente sustentadora dos trabalhos espirituais. E aí se complica muito, porque cria uma energia negativa dentro do templo umbandista. Normalmente o médium novo vai sendo modelado pelo comportamento dos mais velhos. Mas, por possuir sua natureza íntima, também vai modelando-a, segundo o novo em sua vida que lhe está sendo mostrado. A partir dessas duas modelagens, aflorará um médium equilibrado e capaz de manter sua individualidade e integrá-la naturalmente à corrente a que pertence. Mas em muitos casos, a formação religiosa anterior do médium trabalha contra ele, que não faz nada para assumir uma postura mais condizente com sua nova condição religiosa, pouco contemplativa e bastante ativa, pois não está indo ao centro, ao templo umbandista só para rezar, e sim para trabalhar. O médium tem dificuldade em entender que todo o psiquismo precisa ser trabalhado lentamente e ir adaptando-se à sua nova condição, a de membro ativo de uma corrente espiritual. Então, assim, se é um médium de umbanda que veio da Igreja Católica, lá não tinha esse trabalho, ele só ia na igreja rezar. Se ele ia num culto evangélico, ele também só ia lá para rezar, ou são poucos aqueles que se entregam ao trabalho, tanto na Igreja Católica quanto na Igreja Evangélica, a maioria pode-se dizer, que vai só para assistir à missa, para assistir ao culto, aqueles que trabalharam em centros umbandistas, centros kardecistas, do espiritismo,
mediante, né, a quantidade de pessoas que frequentam os centros espíritas, né, poucos também são aqueles que trabalham. E mesmo os que trabalham não estão acostumados com as práticas, né, que na Umbanda tem, né. Então, quando o médium umbandista ele chega num terreiro de Umbanda, né, um médium espírita chega no terreiro de Umbanda, corrigindo, ele se depara com essas dificuldades. Ele se depara com tudo aquilo que ele não estava acostumado dentro do centro espírita, né? No terreiro de Umbanda, ele tem que ter mais doutrina, ele tem que ter mais cuidado, né? São práticas que são realizadas que ele não estava acostumado e que devem ser realizadas da forma correta. E que se o médium faz de forma errada, ele pode se prejudicar a corrente espiritual ao qual ele está ali inserido, né? Então, assim, é um cuidado que se deve se ter claro na mente de que ser um médium umbandista é deixar um pouquinho para trás aquela forma de ser, de só ir à igreja, de só ir ao templo, de só ir ao centro espírita para trabalhar daquela forma X, daquela forma Y, ou só para escutar as palestras. E sim, na Umbanda a gente tem mais movimentação, a gente tem muito mais elementos que a gente manipula, né, para que a gente possa estar integrando a natureza dos sagrados pais e mães orixás, né? O médium tem dificuldade em entender que todo o seu psiquismo precisa ser trabalhado lentamente e adaptando-se à sua nova condição, né? Torno a repetir, porque é muito importante. Há de ser membro ativo de uma corrente espiritual. E mesmo os espíritos que irão atuar por meio do novo médium terão de se adaptar à corrente, né, que os recebeu e o aceitou como novos membros, né? Então, assim, mesmo que seja um cambone que ainda não trabalha incorporado, né, toda a corrente espiritual, né, do ori daquele cambone vai estar se integrando ao trabalho da casa também, né? Não é só o médium encarnado. É comum surgirem insatisfações de todos os lados, pois o novo tem dificuldade em submeter-se ao mais velho dentro do terreiro de Umbanda. Tanto quanto este, né, o mais novo, né, o mais velho, tem dificuldade de lidar com quem não se enquadra automaticamente numa postura e comportamento já sedimentado no tempo e tido como norma de conduta dentro do espaço religioso, construído às duras penas e sustentado com muito esforço pela corrente espiritual e pelos médiuns mais antigos, os quais há anos estão sustentando com amor e dedicação integral todo um trabalho em benefício da coletividade. Então, assim, a gente percebe o quanto que é importante se entender que o mais velho ali dentro, né, o mais velho, ele vai ter dificuldade de entender o porquê da atitude daquele mais novo, né? Assim como o mais novo vai ter dificuldade para que ele consiga entender tudo aquilo que o mais velho está orientando. Mas vejamos pelos dois lados. O mais novo precisa entender que ele fez uma escolha de se adaptar a uma nova religião. Então ele precisa se adaptar às normas desta religião. E o mais velho seguir com calma, perseverança, doutrinando o mais novo, né? Então, assim, uma recomendação, né, que é importante se fazer aos médiuns, tanto aos novos quanto aos mais velhos, né, é que vigiem seus pensamentos em relação a tudo e a todos, pois a espiritualidade os ouve e seu próprio mentor aplicará corretivos religiosos. Caso o médium vibre antipatia, né, por seus irmãos de fé, caso fique fuxicando, né,
para prejudicar, né? Só por falar, sem tentar ajudar o outro que está com dificuldade. Caso fique vaidoso, soberbo, né? Se um mentor que é um espírito de alta evolução se digna incorporar num corpo físico, às vezes cheio de toxinas nocivas ao seu sutilismo, corpo energético, com certeza não aceitará incorporar em um médium cujo mental é um depósito de pensamentos negativos, né? E nem assim está auxiliando, né, um cambone, né, que não está com aquela vibração, né, correta que deveria estar, né? E aí a solução é o mentor lançar a mão de um recurso extremo e confiar seu médium a um espírito pouco evoluído, para que este cuide dele, pois ainda suporta a vibração de pensamentos negativos. E aí é como se o mentor ele se afasta e deixa o médium, né, com as companhias espirituais que ele quer. Mas em último caso, o mentor recolhe-se à sua faixa vibratória na luz e confia o seu médium à lei maior e à justiça divina, que assumirá efetivamente, e daí em diante o médium só irá incorporar ou receber auxílio, né, orientações espirituais, né, de espíritos afins com seu padrão vibratório e moral, né, se for espíritos de baixa vibração. E quase sempre são eguns, fora da lei, que atuam nesses médios, ou são quiumbas, obsessores, zombeteiros, perseguidores, vingativos, etc., que levarão, né, aquele médium a um tormento ou a um descrédito. E não raro, após esse recolhimento do mentor, o médium que foi reprovado entra numa fase de descrença, desencanto com sua mediunidade, né, ou com a religião que professa, afastando-se dos centros. Então vai procurar auxílio em uma outra religião, em qual contato com o mundo espiritual é condenado, né? Então é isso, meus irmãos. O vídeo ficou um pouquinho longo, eu queria que ele fosse menor, mais rápido, mas não teve como, né? Meu saravá fraterno a todos. Axé.